Olá, começando mais um programa Opinião aqui pela TV Cidade, para você de casa, aí de São José, de Jacareí, enfim, um programa que realmente hoje tem muitas novidades, muita coisa aqui relacionada à política local, a política de Jacareí e também de São José. A visita do governador Geraldo Alckmin, também a festa lá em São José, no Novo Horizonte, a festa do 1º de maio, que deu o que falar. E comigo, mais uma vez, o Veloso. Tudo bem, Veloso? Tudo bem, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui no nosso 8º programa. Graças a vocês, nós estamos aqui de volta. Boa noite. Veloso, novidades. Esteve na Câmara de Vereadores, sessão de Câmara hoje, sendo gravado hoje é quarta-feira, hoje é dia 8 de maio, é isso não, 7 de maio, quarta-feira, gravado hoje, e você esteve na Câmara de Vereadores, né? E pelo jeito tem muita coisa que aconteceu por lá, né, Veloso? Tem bastante, sim. E eu notei uma coisa com uma certa satisfação, que a Câmara de Jacareí está bem parecida com a Câmara Federal. Quando alguém vai à tribuna fazer um discurso... Não só a Câmara Federal, como todas as câmaras do Brasil, né? Vamos falar a verdade, né? Basta alguém... Não muda muito, não. Vai lá o vereador fazer um discurso, ninguém presta atenção. Igualzinho na Câmara, igual a gente vê na TV. Você pode dizer que eu estou brincando gratuitamente, não é por isso, não. É porque está, por causa disso, não só algumas informações escapam, mas como a atitude do próprio vereador em relação ao partido, fica prejudicada. Nós tínhamos comentado aqui num dos programas que o PT fez aí um final de semana de feriadão com 2.000 militantes e soltou todo mundo na rua para ficar batendo o quanto puderem nos adversários. Isso a gente pode assistir pela internet, nos programas, nas redes sociais, mas também agora na Câmara Municipal, a gente percebeu isso. Eu vi lá o Zé Francisco, que é um vereador do PT, foi à tribuna e puxou um assunto qualquer, pau, no PSDB, ou podia ser em outro partido qualquer. Mas ele falou de um assunto que sobre creches, por exemplo, que as creches não estão prontas ainda, porque toda a documentação foi mandada para que a creche fosse feita, que 3 creches fossem feitas aqui em Jacareí. E o Alckmin, onde já se viu, ficou uma vergonha e pau, e não tomou providência. Eu estou dizendo isso para dizer o que acontece, como eles estão fazendo a cartilha certinho. Mas não falou do pronto-socorro de Jacareí, né? O pronto-socorro também, a obra foi paralisada, que foi cancelado o contrato. Isso não fala, que né? O SAI está esburacando as ruas agora, que a gente mal pode passar nas calçadas, né? E aí, o mesmo Zé Francisco, no mesmo segmento da sessão de Câmara, falou da saúde, que ele tinha recebido uma reclamação, uma saúde no Parque Meia Lua, se não me engano, um problema de saúde no Parque Meia Lua, e aí achou normal. Quer dizer, um problema de saúde é normal quando se trata do PT. E um não andamento de uma creche que vai ser realizada, porque o terreno já foi doado, a documentação já foi feita e vai sair. Agora, a saúde, que a gente não sabe quando vai se resolver ou não vai ser resolvido, é normal. Agora, Veloso, não querendo contestar você, mas falando o seguinte, nas entrevistas que eu tenho feito com Hamilton Mota, o prefeito de Jacareí, ele como prefeito, sempre ele tem falado que a relação dele com o governador é muito boa. Isso, por diversas vezes, eu tive essa oportunidade dele falar que a relação dele é muito boa. Mas a gente sabe, em ano político, ano de eleição presidencial, ano de eleição para governador, não é bem assim, né? Existe a rixa e isso faz parte do sistema, né? Existe a rixa, existe um comportamento que eu considero gafe, para não dizer uma coisa pior. O governador esteve oficialmente em Jacareí no último sábado e o prefeito, que é a maior autoridade da cidade, não foi recebê-lo. E não adianta dizer, não, tinha compromisso anteriormente marcado. Desmarque, porque o prefeito só pode não comparecer a um evento do governador na sua cidade se ele tiver um compromisso com o presidente da República. Aí ninguém pode falar nada. Mas qualquer outro compromisso, o governador é a maior autoridade do Estado em que a prefeitura está inserida e o senhor Hamilton deveria sim comparecer. Mandou o vice recebê-lo e a coisa ficou meio... Até porque o governador liberou também para o Hospital São Francisco verbas do projeto dele aí, pró-Santas Casas. Agora, só não entender se é pró-Santas Casas, Santa Casa de Jacareí está num caos com a beleza, né? E essa verba foi para o São Francisco.
Que bom que o São Francisco atende SUS também, faz um trabalho filantrópico excelente. É um hospital de referência. De referência. Agora, por que não também a Santa Casa? Outra coisa que eu quero dizer para você, houve também uma fala, Veloso, da assessoria de imprensa do governador, que não tem informado a imprensa de um modo geral da visita dele ao Vale do Paraíba. Então, quem tem ligado são os correligionários, o pessoal do partido que liga, vai ter, amanhã vai estar aqui, mas liga de última hora. Então, os dois lados estão falhando, parece que um não quer se melindrar com o outro, esquisito isso, né? Eu tenho duas versões, né? A primeira delas é que a agenda do governador está muito tumultuada e muitas vezes ele tem que tomar atitudes de emergência e não avisa, por isso eles deixam para deixar. Lá vem Veloso com a historinha dele. Lá vem você isso aí. Eu não estou justificando, não. Estou explicando. Se ele vai para uma cidade, informa pelo menos a imprensa daquela região que ele vai estar. Porque ele, inclusive, ele é candidato à reeleição. Como é que ele deixa? Ele está com a agenda tumultuada e não pode, e com isso atrapalha. Não atrapalha nada. Se ele tem assessor, é para isso. A função do assessor é comunicar a quem quer da imprensa, olha, estará aí no dia tal, o governador visitando tal lugar. Eles não fazem isso. Então, não vem você dizer que está tumultuada a agenda dele, que não tem tempo, que quem cuida da agenda dele não é ele. E você é mestre nisso, né? Em cerimonial. O que eu quis dizer é o seguinte, o tumulto da agenda dele, não é por falta de previsão de datas, é por acontecimentos de última hora. O tumulto que está acontecendo é PM que mata sem querer, entre aspas, uma mulher, é uma explosão de um caixa automático, as coisas que estão acontecendo, essa é a primeira versão. Em cima da hora, e podem tumultuar, ele deixa para avisar em última hora, não estou justificando, isso não justifica. Ele pode até cancelar, fica mais bonito ele cancelar um evento de última hora, do que não avisar e avisar na última hora que vai aparecer e acontece coisa. Mas jamais vai cancelar o evento de última hora, até porque é uma liberação de verba, está todo mundo ansioso, aguardando a chegada dele. O governador não vem mais em ano de eleição, e isso pesa e muito por lado dele nas urnas. Estou errado? Não, você está certo. Nesse ponto está certo. Agora, mesmo isso não justifica a ausência do prefeito, na recepção. Né? Até porque o prefeito é hoje o organizador da campanha do adversário, do futuro adversário do atual governador. Então isso dá uma conotação mais política ainda. Voltando para a Câmara de Vereadores, lá do vereador Zé Francisco. Tá bom, mas só para completar, o Hamilton sairia muito por cima se ele ultrapassasse tudo isso e mesmo assim fosse receber o governador. Mas voltando, você quer que volte então? Deixar a disputa eleitoral para depois, né? Receberia o governador de uma forma respeitosa. Porque essa desfeita não foi feita não foi para o governador, foi para o Hospital São Francisco. E o Hospital São Francisco esperava também o prefeito ali naquele instante. Se bem que quem representou o prefeito é mérito também, que é o doutor Adel, né? Eu acho que isso ainda acaba aliviando um pouco, né? Não justifica, como você falou aí, entendeu? Não. Mas dá uma conotação um pouco mais tranquila. No protocolo não, até porque a gente não quer, essa coisa está sendo modificada aos poucos, mas o vice-prefeito só é representante numa ausência do prefeito, que não é o caso do Hamilton e nem poderia ser. Como eu disse, o Hamilton só poderia não estar presente se ele estivesse viajando, se ele estivesse doente ou se ele estivesse com uma agenda com o presidente da República. Fora isso, está fora. Está fora de protocolo, realmente quebrou o protocolo. E ficou ruim para a cidade, né? Com certeza. Né? Porque o protocolo não se quebra, o protocolo é lei. O cerimonial é uma lei federal. Quando você quebra, você está não respeitando uma lei federal. Isso para o prefeito é uma coisa injustificável. Aliás, para a política é a coisa mais fácil que tem, né? Ele quebrar protocolo, né? Sim. Aliás, a presidente Dilma esteve em São José dos Campos em março, né? Não me lembro. Esteve aí em São José dos Campos para liberar a construção das casas populares para o Pinheirinho dos Palmares e avisou toda a imprensa e não falou com a imprensa. No governo passado, o senhor Lula, ele esteve em São José também inaugurando lá o novo óleo diesel na Petrobras, avisou a imprensa e não falou com a imprensa. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito e depois a imprensa é culpada. Daí, conclusão, a imprensa pega no pé, ele vai dar entrevista lá em Portugal, porque a imprensa do Brasil pega no pé dele. Percebe como é que é? Eles fazem a bobagem e depois eles não querem aceitar que a imprensa critica o trabalho deles, né? A falta de respeito com a imprensa, né?
Isso aí é uma briga que vai longe ainda. E você se lembra até que no começo, nas primeiras notícias do Mensalão, o presidente Lula se manifestou pela primeira vez também fora do país. Se não me engano, foi nos Estados Unidos ou em Londres, ele estava lá. E quando ele disse que, infelizmente, aconteceu isso e foi por aqui... Vamos voltar no assunto de Câmara de Vereadores, que você estava falando e eu acabei cortando você. Pois é, então, o que aconteceu na Câmara dos Vereadores? Aí o Zé Francisco, vou ficar no Zé Francisco aí. O Zé Francisco falando de ponto de ônibus, de mato e não sei o quê, e de repente mostra uma foto da presidente Dilma falando que o PT não está brigando coisa nenhuma e tal. Quer dizer, são informações que vêm dessa ordem que veio da cúpula do PT, de em todos os segmentos falarem de política, baterem na oposição e defenderem se for o caso. Isso já é uma norma deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Maurício Raca, que é o único vereador do PSDB que estava presente... E que faz oposição ao PT. Claro, faz oposição ao PT. Não foi à tribuna em seguida e não tocou no assunto. Por quê? Então, ele estava distraído? Não, pensando. Na hora que o Zé Francisco estava falando, não só ele, como ninguém estava ouvindo. Ninguém estava prestando atenção. E não quando era o Zé Francisco, quando o Itamar estava falando antes também, o pessoal estava fazendo outra coisa. Como eu disse, está parecendo a Câmara Federal mesmo, né? Aí você vê a importância do político na cidade, né? Não é. A diferença de militância. Enquanto uma militância já está fazendo campanha para governador e por respingo já está preparando a campanha para prefeito, a oposição não está nem aí, ela não está nem prestando atenção no que está acontecendo. Vou discordar de você num ponto. A situação, no caso, o partido do PT está fazendo alguma coisa porque sabe que agora perdeu o espaço, né? Não tem mais aquela quantidade de votos que tinha no passado. Esse ano, aliás, o 1º de maio em São Paulo mostrou isso aí. Que o PT não está não. Cadê o senhor Alexandre Padilha, que veio muito forte, de repente, quando o telhado dele quebrou, ele desapareceu do mapa. Então, ou trabalha, não tem outra alternativa. O PSDB, ok, o governador está lá, se for reeleito, muito bem, se não for, ele volta para a vida comum dele, ele é médico, tá. Agora o PT não quer sair do poder. Não quer sair do poder e tem medo. Mais do que não querer sair do poder, é o medo que tem de perder o poder. O que vem de coisa ruim depois, a coisa é muito grande. Como nós dissemos no último programa, que nessa briga, nessa instrução que o PT tem de bater indiferentemente, indistintamente, e a verdade é o que menos interessa, nós vimos exatamente nesse episódio hoje que eu falo, para nós é ontem, né, na quarta-feira, na sessão de Câmara, o Zé Francisco também fez, rezando a cartilha, falou assim, não, mas olha, o PT não está dividido, aviso vocês, está aqui a mensagem da presidente Dilma, o PT não está dividido, quer dizer, só o fato de você ter que justificar que não está dividido por alguém do PT, que desmente o que o próprio PT está dizendo, o próprio Volta Lula está dizendo. O Volta Lula o que é? Não está sendo feito pelo PSDB, só pode estar sendo feito pelo PT. Então está dividido, sim senhor. Mas eles dizem não está dividido. Vamos dizer essa falsidade, essa mentira até que vire verdade. Intervalo, eu volto já. Já o intervalo? E já estamos de volta com o nosso Opinião aqui pela TV Cidade, Canal 4, para Jacareí, São José dos Campos. Para você que acompanha o nosso programa, obrigado pela audiência. E a gente está falando aqui sobre o partido PT, sobre o PT dividido, não dividido. Veloso, concluindo. Então, eu gostaria de fazer sempre um link com o programa anterior, que até para reforçar as opiniões que nós emitimos e falar da importância que tem da gente ficar atento, ficar ligado, porque nós estamos, de uma certa maneira, sendo manipulados por atitudes que a gente deixa passar e, se não prestar atenção, a coisa degringola. Você quer ver uma coisa? Nós falamos, por exemplo, e você ficou bravo até no programa passado, que eu falei outra vez, que o político tem medo de voto, provocando. Que só fala em voto e não sei o quê. E nós dissemos daquela vez, e demos um exemplo, que quando se fala em calçada, por exemplo, que é responsabilidade do morador, do proprietário, e que cabe ao Poder Executivo fiscalizar e multar caso a coisa não seja resolvida.
tem 2 tratamentos para calçada. Por exemplo, no Bandeira Branca, que o seu Zé... Hoje o programa vai ser... Nós vamos bater no seu Zé Francisco, mas estamos fazendo até o nome dele ficar em evidência. O Zé Francisco falando... Um gancho no vereador Zé Francisco, não no Zé Francisco Pessoa, não. E sim no vereador, na atitude do vereador, né? É óbvio, o Zé Francisco Pessoa é outra história. O Zé Francisco, então, o vereador Zé Francisco, falando do Bandeira Branca, falou que o Bandeira Branca não tem ônibus, que o Bandeira Branca está coberto de mato e que precisamos fazer o ônibus voltar dentro do Bandeira Branca, tudo bem. De repente ele lembrou da calçada. Falou, não, mas as calçadas de... E passou rapidamente. Ou seja... Agora, o detalhe é o seguinte, fala do problema de mato no Bandeira Branca. Sempre que você cobra a prefeitura, olha, tem mato em tal lugar, é por causa da chuva. Gente, ó, faz tempo que não chove, viu? Mas o mato, por exemplo, é responsabilidade do morador. Sim. Claro. A prefeitura tem que notificar, só que é muito complicado a notificação. Veja bem, parece que eu estou defendendo a prefeitura. Eu estou explicando para que você entenda como é que é feita a coisa e como também abusam por causa disso. Por que você passa por um matagal? Por que o proprietário do terreno não corta o mato? Porque ele se esconde e a prefeitura não acha. Tem que fazer uma notificação, tem que dar 30 dias, tem que esperar. Se a prefeitura tomar uma atitude, vai demorar uns 60 dias. Enquanto isso, você está passando pelo matagal à noite, você que volta do trabalho, você que volta da escola e está enfrentando isso. A vantagem é que a cidade não tem perigo nenhum, viu? Não tem assalto, não tem furto, não tem nada, tudo tranquilo, sendo sossegado pelas ruas, entendeu? Então, tá tranquilo. Você pode ver que o nosso hino diz, as nossas ruas tranquilas e serenas. Lá vem ele com o hino outra vez. O hino de Jacareí... Esquece isso. Não pode esquecer. O hino de Jacareí fala assim, as suas ruas, se referindo a Jacareí, são tranquilas e serenas. Pô. E cheio de mato. É brincadeira. Legal. Cheio de mato. Então, estou dizendo que o hino fala. Agora, vamos falar também sobre as pré-candidaturas. Você fala... Não, depois a gente volta. Não, pode falar. Não, o que eu estava dizendo, então, quando falo em calçadas, a pessoa falou rapidamente, porque calçada é um negócio complicado. Bandeira Branca é o líder de calçadas ruins, como eu já falei uma vez. Tem uma calçada lá que a gente não passa. A topografia já não ajuda. A topografia não ajuda e a tipografia também. A tipografia fala de tipos. Né? Então, essa diferença, essa atitude diferente é que nós precisamos tomar cuidado. Enquanto a outra parte, enquanto a oposição deveria rebater educadamente, o Maurício Raca, né, nessa sessão de Câmara última, foi à tribuna, fez uma crítica, falando de outros assuntos, lá de um sem vergonha, de um loteador que deu calote nas pessoas e a prefeitura não fez nada, e tudo bem, mas falou até com uma certa elegância, falando mal, batendo no loteador. Né? Mas tem que fazer, só que ele não falou, como eu já disse, no que... Haja vista, Veloso, que hoje o maior opositor do prefeito na Câmara é o vereador do DEM lá, o Edgar Sasaki. Ele é o maior opositor. O Maurício Raca está de leve, ele de vez em quando ele vai à tribuna, ele fala alguma coisa, ele manda para a imprensa, ele mexe um pouco mais de... Se bem que eu acho que o Maurício Raca, ele se sente um pouco sozinho também, né? Que é o único vereador que foi eleito pelo PSDB aqui em Jacareí. E isso acabou dando uma, vamos dizer assim, uma acuada nele. Não sei se o termo está correto. Então tem hora que ele fica meio acuado, que não quer chegar e para além de frente, né? Mas tem que fazer o que é certo, o que é errado. A função do vereador é fiscalizar, é cobrar, é chegar aí na tribuna e falar. Mais do que isso, deveriam os vereadores, todos eles, tá? Isso geral, ouvir o que o colega fala na tribuna, porque quando o colega fala, está criticando algum parceiro seu, algum membro do teu partido, e você não presta atenção, você não tem competência para ir lá na tribuna e rebater. Porque você não ouviu, você não sabe do assunto, você se perdeu, não anotou, não acompanhou. Conversa paralela não dá certo em lugar nenhum, nem aqui, né? Já que a oposição é pequena, são 4 vereadores, e você disse agora que o Sasaki está liderando, eles podiam muito bem, 10 minutos antes da sessão, gente, vamos dar uma olhada, vamos fazer isso, vamos agir dessa maneira. Porque, mesmo que eles sendo minorias, eles podem agir de tal jeito que dá uma repercussão muito grande no que eles falam. Só que cada um tem um partido e cada partido tem o seu interesse, Veloso. Eles nunca vão sentar, vão se unir para pegar um assunto e debater.
cada partido tem o seu momento. O meu vou falar sobre isso, o seu partido é outra coisa. O cara não quer nem, ele está preocupado com o partido dele e não com o partido de geral, que tem toda razão, hoje tem razão, que deveria ser assim, entendeu? Por quê? Para discutir os assuntos da cidade, é realmente fazer valer a representatividade para o município. Exatamente. Por que nós estamos falando de política? Por que nós estamos falando de eleição? Por que nós estamos falando de instruções para bater ou para defender? Porque esses assuntos que ficam em primeiro lugar sempre sufocam os assuntos de maior interesse da cidade. Como você mesmo disse agora há pouco, que nós temos vários problemas de trânsito, de ruas, segurança de um modo geral, era preciso que, de uma certa maneira, a oposição falasse uma única linguagem, falando sempre do que está realmente doendo na população. Como é que os próprios políticos do PT chegaram ao poder? Falando o que a população quer ouvir. Então, até mesmo por uma questão de mostrar serviço, os vereadores de oposição ou até de situação têm que chegar na tribuna e falar aquilo que você, o telespectador, quer ouvir, que você acha o que precisa ser dito. No entanto, a gente ouve coisas completamente diferentes. Até porque se eles se unissem nessa conversa para realmente resolver os principais problemas do município, era mais fácil. Os quatro se unem, se fortalecem e, com certeza, o prefeito estaria atento a isso. Olha, a coisa é complicada, é uma força que tem na Câmara e precisamos realmente tomar providência. E isso fortalece o trabalho do Poder Executivo na cidade. Agora, se não for unido cada um do seu partido, esquece, né? Outra coisa, eu estive hoje com o ex-prefeito de São José dos Campos, o Eduardo Cury, que até então estava quieto, não estava se envolvendo em política, e hoje, nesta quarta-feira, ele veio realmente à imprensa para informar que é pré-candidato do PSDB à Câmara Federal. Então teremos aqui dois candidatos à Câmara Federal aqui na região, que é o Eduardo Cury e também a Amélia Naomi. A Amélia presidente da Câmara de São José dos Campos e agora também hoje se lança o Eduardo Cury. Ele informou que Emanuel não é mais candidato, vai deixar realmente a candidatura da Câmara Federal para passar para o Cury. E com isso eu acredito que é bem provável que o Emanuel seja convidado ainda para este governo ainda comandar alguma pasta junto ao governo do Estado, Veloso. E não duvide também se o Emanuel não se candidate a prefeito numa substituição ao Carlinhos no final do mandato. Tudo é possível, vai depender de um processo que está correndo. O que eu achei interessante foi que o PSDB saiu na frente, porque geralmente o PSDB é o último a chegar e lançar os seus candidatos, né? E o Cury vem e fala, eu sou pré-candidato à Câmara Federal, eu não queria ser, mas me chamaram e tal. Ele queria, na verdade, uma atenção maior para a família, deu essa atenção e parece que agora a família também apoiou ele nessa pré-candidatura. Ele está muito feliz, então teremos aqui o Eduardo Cury e a Amélia Naomi como pré-candidatos à Câmara Federal. Para a estadual temos em Jacareí a Patrícia Giuliani, que é do PSDB, o Hélio Nishimoto, que concorre à reeleição, também Itamar Cópio, que é o vice-prefeito de São José, e mais outros candidatos na região. Fernando da Ótica vai sair também candidato. Fernando da Ótica é candidato? Pré-candidato. Tá não, ele está pensando em sair candidato, dá para perceber isso. Né? Fernando da Ótica. Também a Abreu lá, Ana Abreu. Ana Abreu, que é falando das escolas, da educação, doutora em educação. Exato. Eu acho que o caminho é a educação mesmo, isso é indiscutível. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é muito importante para o vereador se candidatar a um posto maior, sempre que... Primeiro que o partido que ele pertence precisa fazer movimentação. E segundo, ele se mantém na propaganda, ele se mantém... E dá para testar como é que o público está reagindo em relação ao nome dele. É uma estratégia. Muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso desses todos, muitas vezes eles se candidatam sabendo que não tem muita chance, né? Pode dar uma zebra e virar e tal, mas exatamente isso, para o nome ficar em evidência, na próxima eleição ele pode ser candidato a vice, pode ser convidado a candidato a vice, e tem já um nome trabalhado para uma possível reeleição. Mas não se iluda também não, porque o candidato a deputado para virar prefeito não é fácil não, né? Haja vista que tivemos aqui alguns deles e que acabaram, eram vereadores, concorreram à Câmara, à Assembleia Legislativa, que é deputado estadual, perdeu a eleição e foi para a candidatura
a prefeitura e perdeu também, né? Isso não... E conclusão, quando o cara é vereador, ele perde para deputado estadual e perde para a prefeitura, acabou a carreira política, né? Pelo menos por enquanto. Se bem que o Itamar Alves, por exemplo, se candidatou a deputado federal, depois voltou, se candidatou a vereador e continuou e por aí afora. E foi um dos poucos que passou nessa última eleição. Veja. Nós estamos escutando, Veloso, vamos falar agora sobre o Novo Horizonte, lá sobre a festa do 1º de maio. Festa no 1º de maio. A do Novo Horizonte é aquilo que nós conversamos. Um bem público, calçada, que nós estávamos falando agora há pouco. O que faz aí o morador vai e aluga o espaço do bem público da calçada. Fazendo um paralelo com Jacareí, um bem público, calçada do Bandeira Branca. O morador não faz nada. Só que no caso do Bandeira Branca ninguém fala nada, ninguém cobra. No caso do Novo Horizonte não se cobrava até agora. Só que o Carlinhos pôs a barba dele de molho, porque sobrou para o Alexandre da Farmácia, que hoje é deputado, mas está respondendo o processo em razão de uma festa do Novo Horizonte que se vendia espaço. O Emanuel Fernandes também, como prefeito que está acusado de ser omisso. Enfim, o Carlinhos, quando viu isso e ia estourar para o lado dele, o que ele fez? Tirou o pessoal da calçada do Novo Horizonte e pôs num outro espaço. Agiu dentro da lei. Aí ele agiu dentro da lei. Agora, a pessoa que alugou o espaço cometeu um crime, ou não? Sim, pelo menos é irregular. Você não pode alugar um bem público. Calçada é um bem público. Sim. Calçada não é do morador. O morador tem a obrigação de cuidar da calçada. Mas não é dele. Mas não é dele, é espaço público. Tanto assim que se ele faz aquele portão para o carro, aquele portão côncavo, né, para o carro ficar, mandam tirar, porque aquele espaço aéreo mesmo não é dele. Ah, mandam sim. Antes Jacareí, veja quanto tem daquilo lá. Ainda tem? De lixeira. Não era para ter mais. Elusô, vamos parar por aqui. Muito obrigado aí, um abraço pra você. Semana que vem de volta com mais uma opinião aqui pela TV Cidade de Jacareí. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado. E fique com a gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado.